Olá, no vídeo de hoje poremos em prática os conhecimentos vistos na nossa última aula, referentes à lei de Gauss, ao fluxo elétrico, com a finalidade de simplificar nossas vidas para calcular o campo elétrico de uma distribuição de carga que apresenta simetria. Hoje me farei entender o que significa a palavra simetria no contexto propriamente da física e das cargas. Comecemos por uma partícula pontiforme. Se diz que uma partícula pontiforme de carga Q se deseja determinar a intensidade e o vetor campo elétrico a uma distância r minúsculo dessa partícula pontiforme. Para aquilo, podemos pensar que a essa distância r passa uma superfície esférica que leva à consideração da simetria justamente dessa carga, pois se diz que é simétrica quando observa-se e é invariante a observação da carga em relação à direção. Se diz que é perfeitamente simétrica ou simetria esférica se, independente de onde se esteja enxergando, na parte de baixo, na parte superior, nesse canto ou na outra direção, sempre observa-se a mesma característica geométrica da carga pontiforme. Sempre é a mesma. Portanto, vale a pena fundamentar-nos em nosso cálculo para calcular a intensidade ou para determinar a intensidade do campo elétrico e a expressão do campo em relação à distância r, se impomos ou fazemos uma superfície imaginária que chama-se uma superfície gaussiana de raio r, uma esfera de raio r concêntrica, ou que compartilha o seu centro com a carga pontiforme Q. Não se sabe o campo que gera uma distância r, mas podemos determiná-la. Para aquilo, vamos supor que há uma determinada elemento infinitesimal de superfície que pertence a essa superfície esférica, onde a direção normal se diz que é radialmente para fora, ou seja, que tem a mesma direção que o raio do centro ou aonde está localizada a carga, é justamente a direção radial, equivalente à direção normal a esse elemento infinitesimal de superfície. E, mediante essa noção, define-se o pseudo-vetor área do elemento infinitesimal de superfície que tem um módulo de área, tanto centímetros, milímetros, micrômetros quadrados, na direção radial para fora, na direção que sai da própria superfície esférica. Com base a essa noção, podemos determinar justamente que o campo elétrico numa distribuição esfericamente simétrica, como é o caso de uma partícula pontiforme, quando se realiza o produto escalar com esse elemento infinitesimal de área, e lembremos que o produto escalar nos diz, basicamente, quão similares em direção são dois vetores, e nesse caso, o vetor campo elétrico com o vetor elemento infinitesimal de área. Quão similares são nas suas direções, sendo, por extenso, o produto escalar o módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre ambos vetores. Mas como ambos vetores, e na nossa intuição já nos mostra que o campo elétrico tem que ser radialmente para fora ou para dentro, mas supondo que fosse para fora, nessa situação, independente por completo de onde esteja localizado esse elemento infinitesimal de área, poderia ser na parte de baixo ou nesse canto da parte da esquerda, independente da orientação, sempre o campo será paralelo a esse elemento infinitesimal de área, mantendo a mesma direção, e portanto o cosseno do ângulo entre si, do ângulo zero entre si, resulta ser 1, a unidade, implicando que uma simetria perfeitamente esférica. E para aquilo lhes trago o dia de hoje a alusão de uma simetria perfeitamente esférica com essa bola de aço perfeitamente brilhante. E por mais que essa pessoa com essas luvas para não deixar marcas consegue movimentar a bola, não se consegue distinguir qual é a face da frente, a face de trás, se tem hemisférios, pois os hemisférios só se conseguiria distinguir se esse objeto começa a rotacionar, e mediante essa rotação, ou eixo de rotação, já podemos observar qual seria o hemisfério superior e o hemisfério inferior, mediante a delimitação do equador. Mas uma simetria perfeitamente esférica significa que, por mais que se façam mudanças de orientação dessa superfície,
sempre resulta idêntica. É um espelho maravilhosamente perfeito. E com base nessa simetria perfeitamente esférica, alusiva a essa carga pontiforme, podemos determinar o fluxo de campo elétrico através dessa superfície fechada. Isso que simboliza o ciclo, o círculo na integração em torno dessa superfície fechada, dessa superfície esférica. Podemos simplificá-la, em virtude que o produto escalar poderá ser expresso mediante a multiplicação da intensidade dos vetores, campo elétrico e diferencial de área. Dessa forma, o campo elétrico, sendo uma constante, pois todos os pontos que pertencem à superfície são equidistantes do centro, estão à mesma distância do centro, e o centro está a partícula de carga Q, a partícula pontiforme, o campo, a priori, deverá apresentar uma intensidade idêntica. A única principal variação será sua direção, radialmente para fora. Nesse sentido, radialmente para fora, e nessa posição, radialmente para fora. Mas as direções variam, a intensidade permanece a mesma. E simplificando bastante o processo de integração, não por obra e graça do Espírito Santo, hoje veremos como se faz isso para facilitar nossas vidas. Obtém-se justamente que o campo, por ser uma constante, sairá do processo de integração e será a integração de todos os elementos infinitesimais de área que compõem uma área esférica. Ou seja, qual é o valor de uma superfície esférica? O valor de uma superfície esférica é equivalente a 4 vezes π vezes o raio dessa superfície esférica ao quadrado. Dessa forma, o 4π está associado com alguns fatores trigonométricos, mas o raio ao quadrado, nas notações físicas ou nas noções físicas, o raio tem unidades de comprimento e comprimentos ao quadrado são unidades de superfície, ou seja, a área propriamente do caroço ou da superfície esférica. Mas se o fluxo expressa-se dessa forma, e tínhamos visto na aula anterior que o fluxo é equivalente, mediante a lei de Gauss, à carga contida por essa superfície dividido por uma característica do vácuo, a permissividade elétrica do vácuo, e a carga contida por essa superfície é a carga pontiforme Q dividido por ε0. Mediante a equivalência final, poder-se expressar a intensidade do campo elétrico em relação à distância ou em relação ao ponto R de medida, ou de observação, ou de análise. Dessa forma, obtém-se a mesma expressão equivalente àquela que tinha se obtido anteriormente, justamente onde a constante eletrostática agora é expressa por extenso. 1 dividido por 4π ε0. Lembrando-lhes que ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Proporcional à carga é inversamente proporcional à distância do ponto de observação. Vocês me dirão, resulta fácil, perfeito? Eu diria que sim. Mas para que realmente serve a lei de Gauss? Para pôr em prática certos processos que dificultam a nossa vida, que têm uma solução de cálculo muito mais simples. Em outras palavras, a lei de Gauss veio do céu para simplificar nossas vidas, ainda mais que são muito difíceis atualmente. Mas como pôr-la em prática? Nesse caso, dependerá muito dessa palavra-chave, simetria da distribuição de carga. Então, nesse caso, uma partícula pontiforme não é uma distribuição de carga, mas possui uma simetria. Vamos analisar outro caso onde há uma distribuição de carga que tem outra classe de simetria. Ou seja, um fio infinito carregado eletricamente. Um fio de um arame que tem uma densidade linear de carga constante, tantos coulombs por metro, ou tantos coulombs por unidade de comprimento. O fio é infinito, e não se pode representar o infinito, mas pelo menos com essas setas na parte superior e inferior, me farei entender a dizer que esse fio cresce e tem comprimento infinito. A principal ideia para aplicar a lei de Gauss será, ou para responder à pergunta, qual será a intensidade do campo elétrico gerado por essa distribuição contínua de carga sobre um ponto a uma distância R do fio. Lembrando-lhes que o fio é infinito, poderia ser o R esquerdo, o R na frente saindo
da projeção ou dessa imagem, ou entrando no canto, ou atravessando a tela, mas pelo menos a uma distância r, e poderia ser ao longo de um círculo de raio r. Supondo inicialmente que a densidade linear de carga é de caráter positivo, por nossa intuição, mediante os cálculos realizados anteriormente, dizemos que o campo elétrico sai das fontes sai das cargas positivas e aponta para as cargas com sinal negativo. Nesse caso, o campo elétrico sairá dessa distribuição infinita de carga. Mas sairá para onde? Basicamente, sairá na direção perpendicular dessa linha, que é o próprio fio infinito. E como determinar a intensidade do campo? Podemos imaginar que existe uma superfície gaussiana que conserve ou que permita reproduzir essa simetria do fio, pois o fio é o mesmo por mais que faça numa rotação, o fio continua sendo uma linha reta. E uma superfície que seja fechada, mas que abranja esse fio, é justamente um cilindro. Um cilindro, por mais que se faça uma rotação, em torno desse eixo, um cilindro concêntrico ao fio, um cilindro cujo centro passa justamente pelo fio, por mais que se rotacione o cilindro, continua sendo idêntico. Esse cilindro de raio interno R minúsculo, justamente para que passe a superfície pelo ponto aonde se deseja mensurar, caracterizar e determinar a intensidade do campo elétrico, e de largura L, ou de comprimento L. Nesse caso, qual será o fluxo que passa pela tampa superior? Qual será o fluxo elétrico que passa ou que atravessa a tampa inferior? Por fatos, obviamente, não existem as obviedades. Por fatos de nossa intuição, podemos dizer que aquilo que acontece de fluxo na tampa superior será idêntico àquilo que acontecerá na tampa inferior, pois visto de baixo para cima é idêntico ao que visto de cima para baixo, pelo fato de ser uma distribuição de carga infinita e contínua. Vamos a calcular o fluxo sobre as tampas. Então, o fluxo elétrico na tampa superior ou a inferior, justamente deveríamos dizer, o campo, por nossa intuição, terá que sair na direção perpendicular ao próprio fio, mas a direção do diferencial de área que pertence a essa tampa é perpendicular, ou seja, entre a direção do campo e a direção do elemento infinitesimal de área há uma diferença de orientação de 90 graus, são perpendiculares e, portanto, não há similaridade alguma entre o vetor campo elétrico e o elemento infinitesimal de área. Nesse caso, diria-se que o produto escalar entre o vetor campo e o vetor elemento infinitesimal de área será o módulo do campo vezes o módulo do elemento infinitesimal de área vezes cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Portanto, o fluxo através de cada uma das tampas será nulo. Será nulo pelo fato físico que o campo será radialmente para fora, ou seja, perpendicular dessa direção do fio para fora, e não atravessará nunca jamais alguma das duas tampas que tem esse cilindro. Portanto, conclui-se que o campo não terá componente paralela ao fio, não terá uma componente que esteja com uma direção sutil ou paralela ao longo do fio de carga infinita, do fio infinito com uma densidade de carga constante. E agora sim, pela tampa ou pela superfície lateral. Qual será o fluxo que passa por essa superfície? Essa superfície lateral, pois podemos determinar mediante um elemento infinitesimal de superfície, onde o vetor perpendicular a esse elemento infinitesimal de superfície nos permite definir a direção normal à superfície e, como consequência disso, ou em virtude a essa definição, poder-se definir justamente o elemento infinitesimal de área normal à superfície. Nesse caso, o fluxo através dessa superfície lateral será na mesma direção ou no mesmo sentido. O cálculo apresentado para a partícula pontiforme, poderíamos dizer
que todos os pontos que pertencem à superfície lateral estão à mesma distância do fio, ou equidistantes do eixo do fio. Todos os pontos estão equidistantes do eixo do fio. Nesse caso, podemos dizer que o campo elétrico e o elemento infinitesimal de área são paralelos e o campo será com uma intensidade constante em todos os pontos que pertencem a essa superfície lateral. Dessa forma, essa constante poderá sair do processo de integração. Observemos em detalhe que a integração não é de uma superfície fechada, pois foi dividida em duas partes, as duas tampas e a lateral. Em suma, é uma superfície fechada, mas individualmente a lateral não é uma superfície fechada. Tentem dobrar uma folha e dessa forma constroem um cilindro, e essa superfície tem o tamanho da própria folha. Ou seja, que a integração será de todos os elementos infinitesimais de área que pertencem a essa superfície fechada. Perdão, essa superfície lateral, peço desculpas, da superfície lateral. E quanto vale a área da superfície lateral? Como lhes tinha dito, a superfície lateral poderá ser construída mediante dobrar uma folha. Tentem cortá-la e abri-la. Tentem cortar esse cilindro e abrir. O que terão é uma folha, cuja largura será L e cujo comprimento será a periferia circular, ou a circunferência. E quanto mede a circunferência? Medirá 2π vezes o raio. E o raio tem unidade de comprimento e a circunferência é comprimento, ou seja, comprimento. Nesse caso, a área lateral completa é 2 vezes π vezes o raio, essa circunferência vezes a dimensão de largura. Mas tínhamos visto, mediante a lei de Gauss, que o fluxo é equivalente à carga contida por essa superfície fechada. E qual será a carga contida pela superfície fechada, esse cilindro que tem de largura L? Ou seja, abrange uma seção pequena do fio infinito, cuja carga será equivalente à densidade linear de carga vezes a largura do próprio cilindro finito. Ou seja, abrange uma carga finita, um pedacinho desse fio infinito. E observando essa equivalência, poder-se simplificar L, a largura do próprio cilindro, mostrando-nos que não vale a pena ter um cilindro de 1 centímetro, 1 quilômetro ou 1 metro, pois no final das contas, o resultado a seguir será independente por completo dessa largura do próprio cilindro, e sim dependerá justamente do raio do cilindro, pois o raio R é uma informação que prevalece, continua. Simplificando L, tanto a esquerda como a direita dessa última equivalência, obtém-se muito mais fácil que a intensidade do campo elétrico gerada por uma distribuição infinita de carga, um fio infinito, cuja densidade linear de carga é uma constante, será equivalente a essa razão da densidade linear de carga por 2π ε0 dividido por R. Ou seja, que nesse caso, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância, à primeira potência, à distância R, à distância radial. Muito mais simples que fazer o processo de integração, muito mais simples que pegar um pedaço de fio de comprimento L, realizar o processo de integração e posteriormente dizer que o comprimento do fio L tende ao infinito para posteriormente obter justamente a mesma expressão. Tínhamos obtido a mesma expressão, só que expressando ou denotando-a ou escrevendo-a mediante a constante eletrostática, cuja definição, cuja escrita por extenso é 1 dividido por 4π ε0, e aqui é 2π ε0. Tentem recapitular as aulas anteriores do tópico anterior e observarão que justamente a mesma resposta, mas em poucas linhas de processo algébrico, chega-se ao mesmo resultado. Voilà! É a magia justamente da lei de Gauss, mediante sistemas que possuem simetria. Continuemos com outro. Se me faço entender, permita-me continuar com outro. Com essa animação. Então, o campo elétrico radialmente para fora assume-se uma superfície gaussiana
fechada, analisa-se o fluxo através das tampas, é nulo. Na lateral não é nulo, mas o campo é paralelo ao diferencial de área. E simplesmente assumindo esse pedacinho abrangido pelo cilindro, que será a carga contida por esse cilindro gaussiano, nos leva ao próprio resultado de dizer que o campo é inversamente proporcional à distância, independente do valor de L. Outro caso é o que se conhece como um plano infinito carregado eletricamente. E nessa situação, é um plano que possui uma densidade linear, uma densidade superficial de carga constante. E a ideia será determinar o campo elétrico gerado por essa distribuição infinita de carga, mas caracterizada por essa densidade superficial de carga constante, sobre um ponto perpendicular ao plano, que está a uma distância r. Poderia ser para cima do plano ou para baixo do plano, mas o plano é infinito, por completo. A noção a seguir, e com base no raciocínio anterior, será assumir uma superfície gaussiana, uma superfície fechada, que possua a mesma simetria do plano. E qual seria essa superfície que nos permitirá calcular o fluxo elétrico com base a essa simetria do próprio plano? Pois o plano tem simetria retangular. É um plano retangular. Podemos supor que uma esfera é fechada, mas não tem simetria retangular. Poderia ser um cilindro perfeito, com a tampa para cima e a tampa para baixo. Mas, considerando essa superfície retangular, o melhor seria considerar um paralelepípedo. Nesse caso, é um retângulo, uma tampa quadrada e um lado bem maior que as dimensões da própria tampa. Poderia também ter sido o cilindro com uma tampa circular, mas que o eixo seja perpendicular à direção do próprio plano. Ou seja, uma tampa cilíndrica, uma tampa circular, que seja na mesma direção, à direção que apresenta o próprio plano. Que ambas superfícies sejam paralelas. Mas independente da superfície cilíndrica, ou seja, esse paralelepípedo, o importante é notar que o paralelepípedo tem uma tampa superior de área A e uma tampa inferior igual de área A. E está atravessando essa superfície, esse plano infinito, e ao atravessar essa superfície, denota-se mediante essas linhas tracejadas aonde que corta a superfície e estaria abrangindo uma seção pequena de superfície e, como consequência, uma pequena carga elétrica. Vamos a calcular o fluxo elétrico através das tampas, pois, segundo as noções anteriores, podemos dizer por completo que não haverá fluxo elétrico nas tampas perpendiculares, ou nas tampas laterais, pois o campo gerado por essa superfície infinita será perpendicular para cima ou perpendicular para baixo, atravessando por completo a tampa superior e atravessando por completo a tampa inferior. Dessa forma, o fluxo elétrico pelas tampas de um campo que está à mesma distância r, ou dessa superfície que está a uma distância r, que passa justamente por esse ponto que se deseja mensurar e caracterizar a intensidade do campo elétrico, também será simetricamente r para baixo, pois a ideia é que seja reproduzindo a simetria da própria distribuição de carga contínua, o plano infinito. Sendo o campo elétrico e o diferencial de área dizendo que na direção para fora, o diferencial de área e o campo elétrico sai da superfície, também será para cima, para fora, ambos sendo paralelos e o campo sendo uma constante, pois a superfície de área A dessa tampa é paralela a essa direção do próprio campo, podemos tirar essa constante do processo de integração e será a integração entre as tampas, pela superfície das tampas. Sendo duas tampas de área A, o fluxo pelas duas tampas será analisado mediante o campo que passe pelas duas tampas. E a área coletiva das duas tampas é 2 vezes a área de A, ou a área A.
Mas tínhamos visto a lei de Gauss, onde o fluxo é equivalente à carga elétrica contida. E contida por essa superfície que atravessa a parte da superfície é a densidade superficial de carga vezes a área. Uma carga elétrica contida, maior será a carga contida ou abrangida por essa superfície se a área aumenta, e menor será se a área diminui, dividido por ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo. Dessa última equivalência, podemos observar que o processo é completamente independente da área. Poderia ser uma área minúscula ou uma área maiúscula, mas se a área minúscula, o fluxo pequeno, se a área maiúscula, ou se a área aumenta muito, o fluxo será gigante, mas é independente do tamanho da própria área. Simplificando, eliminando a área dessa última equivalência, mostra-se que o campo elétrico gerado por uma distribuição contínua de carga em uma superfície plana e infinita é equivalente à sua densidade superficial de carga dividido por 2 vezes ε0. É o mesmo resultado que tínhamos obtido anteriormente. Ainda aqui, muito mais fácil, o processo de integração torna-se mamão com açúcar. Por um fato, basicamente o campo elétrico, mediante os processos e os critérios de simetria, torna-se uma constante, e saindo essa constante da integração de área, resultará basicamente a área que contribui para o fluxo. Vamos fazer outro processo de cálculo para determinar a intensidade do campo, mas nesse caso tridimensional. Já analisamos o fio, uma dimensão, a superfície, 2 dimensões, e uma esfera sólida de raio R, carregada eletricamente, carregada uniformemente em torno do seu volume completo. Não somente na sua superfície interna a essa superfície, ou seja, a esfera sólida, tem uma carga distribuída homogeneamente em torno do seu volume, ou ao redor de todo o seu volume. Ou seja que, mediante essa noção dessa distribuição homogênea de carga, define-se a densidade volumétrica de carga, onde a carga da esfera é Q minúsculo dividido por seu volume, coulombs por metro cúbico. E o volume de uma esfera é 4/3 π de π, ou 4/3 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo. Comecemos por determinar, sem fazer tantas dificuldades na nossa vida, a intensidade do campo elétrico gerado sobre um ponto, uma distância R menor que R maiúsculo, ou seja, o campo em um ponto interno a essa esfera sólida. E para aquilo comecemos analisando e pensando com calma qual será uma superfície que nos permita recriar a simetria dessa esfera, a simetria perfeitamente simétrica, ou a simetria que possui essa distribuição de carga simétrica. Será justamente uma superfície que tente reproduzir o formato da própria esfera, e justamente será um caroço esférico. Analisando o fluxo elétrico que atravessa o caroço esférico, supondo que a carga é positiva, do centro para fora, diria-se que o fluxo elétrico que passa por essa superfície interna, o campo elétrico da superfície interna e o elemento diferencial de área da superfície interna, que é radialmente para fora, ambos são paralelos e ambos podemos dizer que estão na mesma direção, ou seja, independente da localização, ambos serão paralelos. O campo elétrico em relação que essa superfície, esse caroço esférico, essa superfície gaussiana é concêntrica, ou seja, compartilha o centro da distribuição de carga esférica, todos os pontos estão equidistantes do centro. Todos os pontos da superfície gaussiana estão à mesma distância do centro. E, portanto, o campo será independente da direção, só dependerá da distância. Ou seja, todos os pontos apresentarão a mesma intensidade e, portanto, será uma constante que poderá sair do processo de integração. Nesse momento, peço-lhes desculpas, pois me esqueci de pôr o símbolo de integração de ser uma superfície fechada, uma superfície onde tem um símbolo cíclico, ou seja, a integração numa superfície fechada. Mas ainda assim, espero que
Me desculpem. E, portanto, continuaremos com o processo. Qual será a contribuição coletiva de todos os elementos de área de uma superfície esférica, dessa superfície esférica? Em resposta, será a área dessa superfície esférica. E a área do caroço esférico da superfície gaussiana, sendo o R menor que o R maiúsculo, é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E mais uma vez, recitando a lei de Gauss, onde o fluxo será equivalente à carga elétrica contida por essa superfície dividido por ε0, a carga elétrica é uma fração, não está abrangindo toda a esfera vermelha, é uma fração. E essa fração dependerá do volume abrangido por esse caroço vezes a densidade volumétrica de carga. Dessa última equivalência, antes de simplificar algumas variáveis ou alguns termos, podemos fazer a escrita um pouco mais limpa. Dizer que o campo elétrico será equivalente a alguma expressão, quando justamente passa a ser o elemento que está entre parênteses dividindo à direita. Nesse caso, 4π ε0 dividido pelo raio ao quadrado e expressando mais uma vez a densidade volumétrica de carga da distribuição da esfera sólida com o raio da esfera vezes o volume abrangido por essa superfície gaussiana. Les fiz isso basicamente para que possam observar que 4π, 4 terços de π simplifica-se. O raio ao quadrado com esse raio ao cubo só resulta raio à primeira potência no numerador, dividido pelo raio maiúsculo à terceira potência no denominador. Ou seja, que o campo elétrico na região interna da esfera sólida será proporcional ao tamanho, proporcional ao ponto de observação, de mensuração, de análise, mas sendo interno ao raio da própria esfera, aumenta o campo linearmente e é algo que não acontecia justamente quando analisa-se uma distribuição esférica. Mas continuemos com o processo. Antes de continuar, essa expressão do campo elétrico interno será válida justamente até que o raio seja equivalente ao raio R maiúsculo, até que R minúsculo seja equivalente ao R maiúsculo, até que o ponto de medida esteja sobre a superfície da própria esfera de raio R maiúsculo. E analisemos um ponto que esteja fora, um ponto externo. Qual será a intensidade do campo elétrico externo? Pois a direção é radialmente para fora, pois justamente a direção da área é radialmente para fora, mas a intensidade é esse resultado bastante interessante. Vamos ver o que acontece quando analisa-se um ponto que esteja fora da distribuição esférica, nesse caso essa esfera sólida. Haverá que assumir uma superfície gaussiana que conserve a mesma simetria, o que nos permita reproduzir a mesma simetria, uma superfície esférica de raio R minúsculo maior que R da esfera maiúsculo. E o fluxo elétrico nessa superfície esférica, essa integração deveu ser escrita com o símbolo de integração fechada, pois a superfície é fechada, é uma superfície esférica, mas pelo menos podemos dizer que essa distribuição de carga cria um campo elétrico que é para fora. Não sei a sua intensidade, mas pelo menos, ou não se sabe a sua intensidade, mas pelo menos tem a mesma direção paralela a qualquer elemento de diferencial de área. E, portanto, o campo, independente da direção, pelo fato de ser uma distribuição esfericamente simétrica, o campo resulta ser uma constante e sairá do processo de integração, da integração de todos os elementos diferenciais de área que pertencem a esse caroço esférico de raio R maior que o R da esfera. Ou seja, que será em torno da área completa desse caroço esférico, que é equivalente a 4π vezes o raio ao quadrado. E a carga elétrica contida, segundo a lei de Gauss, haverá uma carga elétrica contida por essa esfera, mas qual é a carga elétrica contida, completa? Completa será, e aqui entra
a discriminação ou análise rigorosa de dizer que o caroço é maior que o próprio tamanho da esfera, mas o volume que está contendo carga, pois aqui nessa região está vazia, o volume que está contendo carga, esse caroço concêntrico, essa distribuição de carga esférica, será equivalente ao próprio volume da esfera que tem raio R maiúsculo, 4/3 de π vezes o raio ao cubo, vezes a densidade volumétrica de carga. Podemos dizer, basicamente, mais uma vez, que o campo elétrico externo, passando esse elemento à direita, resulta ser 1 dividido por 4πε0 dividido pelo raio ao quadrado, onde a densidade volumétrica de carga escrita por extenso, vezes o volume abrangido, onde contém carga e desprezando aquilo porque não tem carga, a parte vazia. Simplificando esses elementos de volume equivalentes, obtém-se o resultado visto anteriormente. E esse resultado já o tínhamos visto muitas vezes. É justamente o campo elétrico criado por uma carga pontiforme, uma carga cujo valor de carga é Q minúsculo, a uma distância R da carga. Mas nesse caso, esse valor de R deverá ser maior que o R da própria esfera. E essa será a grande diferença quando tem-se uma partícula pontiforme a ter um objeto sólido de dimensões finitas, mas que tem simetria esférica, uma esfera sólida. Em suma, diria-se que o campo elétrico gerado por essa superfície esférica, ou por esse sólido esférico de raio R maiúsculo, terá um comportamento linear na parte interna, menor ao valor de R, do centro para fora, na direção radial, aumenta proporcional à distância R, até chegar ao valor máximo que será sobre a superfície da esfera, e posteriormente terá um comportamento, o campo elétrico geral, a sua intensidade equivalente a uma partícula pontiforme. Visto de fora, é uma partícula pontiforme, mas visto de dentro, não será nunca jamais uma partícula pontiforme, pois o campo aumentará linearmente até um valor máximo sobre a superfície e, após essa distância R, diminuirá inversamente proporcional à distância na região externa dessa distribuição sólida de carga. Se me faço entender, nós veremos uma próxima aula e